Porque para os judeus, Jesus, na sua primeira vinda, ele foi uma pedra de tropeço. Como assim, pastor? O Messias prometido estava na frente deles, dando-os os sinais que era o Cristo, o ungido de Deus, e eles não o receberam. Não é verdade? A Bíblia diz em São João: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos, esse todos está incluindo eu, você, todos, quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditaram nele. Então os judeus tropeçaram em Cristo. É como se tivesse uma pedra na frente deles. Eles imaginavam um Cristo tão grande. Jesus estava ali. Eles imaginavam Jesus nascendo no palácio, filho de um rei. Ele nasceu numa manjedoura. Eles imaginavam Jesus entrando dentro de Jerusalém, montado com um cavalo branco. Não é verdade? Ele entrou montado no jumentinho. Aleluia. Não é verdade? Ele veio para os que eram seus. Eles foram uma pedra de tropeço. Tropeçaram na verdade. Tem pessoas que são tão importantes, se acham tão importantes, que tropeçam na palavra também, tropeçam na verdade. Irmãos, essa palavra, ela tem que ser o nosso alimento diário para a nossa vida espiritual. Para quê? Para que não venhamos tropeçar. O salmista dizia: a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. O que ele queria dizer? Nós andamos no farol, na luz da tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Era como se fosse um carro, ele tem a luz baixa e a luz alta. A luz baixa, ele mostra o caminho que você deve seguir, a luz alta. E a luz baixa mostra onde você deve pisar. A nossa caminhada é assim. Nós temos que vigiar um caminho para onde ele nos leva. E temos que tomar cuidado aonde nós pisamos. A palavra de Deus é desta maneira. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Os judeus cansaram de ler isto. E Jesus Cristo veio e eles não o receberam. Que coisa impressionante. Romanos, capítulo de número 9. Capítulo 9 de Romanos, versículo de número 32 e 33. A palavra de Deus nos diz assim, olha. Romanos, capítulo 9, versículo 32. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que conheceram uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Eles sabiam dessa realidade. Deus tinha falado com eles. Eu vou trazer algo para vocês que vai chocar essa realidade de vocês. Vocês vêm vivendo uma vida por obras, mas a partir de chegar um momento que eu vou mudar esse coração de vocês e vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vocês vão ter o prazer de fazer a vontade de Deus. Vocês vão sentir prazer na lei do Senhor. Jesus Cristo veio para fazer essa mudança no coração do homem, mas eles não entenderam, tropeçaram, não tinham fé para acreditar nele. Os sinais foram realizados. Ele disse: crê pelo menos por aquilo que eu faço, mas não acreditaram, pereceram. Jesus foi uma pedra de tropeço. Quantas pessoas hoje em dia, meus queridos, estão tropeçando nessa mesma realidade? Porque creram em Jesus, somente um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que faz as pessoas ficarem ricas, não é verdade? O Jesus da elite, o Jesus da sociedade, o Jesus que é um Jesus para todo gosto de pessoa, não é verdade? É esse tipo de Jesus. E o Jesus da Bíblia não é esse. Ele dizia assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. A realidade, queridos, se pregassem o Evangelho, a maioria dessas igrejas que têm por aí se esvaziaram, porque as pessoas não querem ouvir o Evangelho. O Evangelho, ele falou assim: largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação. O Evangelho choca o homem.
O Evangelho é aquele que tira de nossos pés o calçado humano e coloca abaixo de nossos pés a segurança que é Cristo. Então as pessoas têm mais facilidade de acreditar naquilo que se vê do que aquilo que se não vê. As pessoas são mais atraídas por um grande pregador, um grande poder de oratória, do que a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pregador, por mais que pregue, 3 dias está na sua igreja pregando, vai embora. Só que o crente se esquece que Jesus Cristo fica. Você vai embora para a sua casa, Jesus vai estar lá com você. Você levanta no outro dia, Ele vai estar contigo. Essa realidade poucas pessoas acreditam. Não é verdade? Poucas pessoas acreditam. Por que é que se faz necessário um pastor na igreja? Porque as pessoas não crescem, não se aprofundam, não criam raiz, tropeçam no próprio Cristo. Eu já falei para vocês aqui que uma vez em São Paulo uma pessoa ligou na casa de uma vizinha que nós tínhamos, no telefone, porque naquela época o telefone era só para quem tinha dinheiro. Eu disse: olha, pastor, a dona fulana de tal está te chamando. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Foi eu não faço lá na casa da semana. Pessoas nascidas no berço evangélico, filha de pessoas cristãs, frequentadores de igreja. E eu cheguei lá, encontrei a mulher com o cabelo desse tamanho assim. A coisa estava feia. Meu Jesus, o que está acontecendo? Uma foto chegou, não, minha irmã, o que está acontecendo? Acontece, meu fato, eu trouxe vocês aqui, porque eu levantei cedo e tinha um gato preto aqui dentro de casa. Aí a Fátima olhou para mim, eu já olhei para ela, eu falei: meu Deus do céu. Aí sabe o que aconteceu? O gato correu por aqui, e o Elísio deixou a escada apertada, o gato passou por baixo da escada. O que tem, irmão? Gato preto, se fosse gato branco, pintado, bandolado, nada a ver, bichinho, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei sabendo que se a gente levantar cedo e dar preto cruzado no caminho da gente, a coisa não vai ficar boa. E se ele passar por baixo de uma escada, aí a coisa complica, entendeu? Quem foi que falou isso? Ah, foi minha vizinha, não sei o que tem. E o que a palavra de Deus te diz? Praga alguma chegará na sua tenda. Maldição nenhuma vai chegar na tua casa. Quem que é mais verdade? A tua amiga ou a palavra de Deus? A palavra, não fica na palavra de Deus, meu irmão. Confia na palavra. Já leu isso? Eu já ouvi falar. Nós precisamos nos aprofundar nessa palavra para termos fé, confiança em Deus. Sabemos quem é Deus em nossas vidas. A gente tropeça na própria verdade, na própria realidade. Esse Cristo, que até na maneira que Ele nos disciplina, Ele expressa o seu amor, Ele expressa o seu carinho, Ele expressa as intenções melhores para conosco. Até o não de Deus é para o nosso bem. Você sabia disso? Que quando Deus fala assim para você não, é porque Ele quer o teu bem. Nem tudo aquilo que queremos, desejamos, precisamos e temos intenção, Deus vai nos dar. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Amém? Eu não estou dizendo isso para vocês, mas deixa para lá, não vou dizer isso. Meus queridos, nós precisamos nos aprofundar nessa palavra. Essa palavra mostra que Jesus não pode ser para nós uma pedra de tropeço, mas uma pedra de fundamento. Nós somos construídos, quando eu falo construído espiritualmente, a nossa fé, a nossa maturidade cristã em cima de Jesus. Não é de A, de B, de C, da religião, da denominação, da igreja, da comunidade, nada disso. A tua vida espiritual tem que estar firmada em Jesus. Amém? É assim que acontece. Olha, em quarto lugar, para Israel, na sua segunda vida, ele será a pedra angular da beleza da construção. Lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, versículo 7, Deus usa a boca de Isaías e fala assim: ó, vem cá, vem ver se eu colocar a pedra principal. Isso acontecia, que eles faziam uma festa quando estava terminando uma obra. Para que terminava uma obra, eles colocavam uma última pedra naquela construção. Ali se fazia uma festa. Jesus é isso. Jesus é aquele que fecha um ciclo. Amém? Jesus é aquele que fecha um propósito. A lei se passou. A salvação pelas obras acabou. Mas agora vem uma vida nova em Cristo Jesus. Não pelas obras
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus era essa pedra para a nação de Israel. Era um novo recomeço. Era uma nova estrutura de relacionamento entre Deus e os homens. E eles não entendiam. A morte de Cristo foi isso. Oh, que coisa maravilhosa na sua segunda vinda. Que coisa gloriosa. Jesus vai se apresentar para o povo de Israel dessa maneira. A Bíblia vai dizer que o exército do Oriente vai estar envolvendo toda a cidade de Jerusalém para destruir o povo de Israel. Se a guerra está complicada, vai ficar mais complicada para eles ainda. E eles vão perceber que eles não terão recurso para enfrentar aquele inimigo. Aí vai ter Rússia, vai ter China, vai ter Coreia do Norte, os países do Oriente, como todos estão ali, vai ter aqueles países que estão em volta ali. E os Estados Unidos pouco poderá fazer em favor de Israel. O que eles vão ter? A única alternativa é clamar e buscar a Deus. Aleluia. É voltar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é a nossa única alternativa. O Senhor vem nos ajudar, vem nos libertar. A Bíblia diz que Jesus vai descer do céu literalmente. Já não é mais no abrir e fechar de olhos como viram, né? Ele vai descer com a miríade dos seus anjos e todos os seus remidos com ele, eu, você, todos nós que aqui estamos. E a Bíblia diz que ele vai descer e vai colocar os seus pés em cima do Monte das Oliveiras. Aquele monte vai partir de um lado para outro e eles fugirão por ali, e Deus vai livrar o seu povo mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eles vão chegar perto dele e ele vai estender as mãos para abençoar o seu povo. E eles vão ver as marcas das suas mãos, diz Zacarias. E eles haverão de perguntar: que feridas são essas das tuas mãos? Que cicatrizes são essas? Ele vai dizer: essas que foram feitas nas casas dos meus amigos. Que amor incondicional é esse de Jesus? Quem é que pode chamar aquele que lhe feriu, que traspassou seus pés com pregos, que feriu as suas mãos, que o chicotearam? Aí é amigo dele. Ora, como Jesus fala. Quando Judas acaba de beijar Jesus, ele diz: amigo, por que você fez isso? Jesus é aquele que é amigo nosso, independente das nossas fraquezas, das nossas falhas. Nós não somos assim. Nós vivemos uma vida condicional. A nossa vida é assim: eu amo a quem me ama, eu ajudo a quem me ajuda. Com Jesus é assim. Jesus não espera e não tem uma expectativa de nada em troca. Ele te ama incondicionalmente. A Bíblia diz que ele ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão entender, eles vão compreender a história. Poxa vida, ele era a pedra que faltava para fechar todo o histórico, todo o quebra-cabeça da história. Jesus é o princípio e é o fim. Ali acaba o plano da redenção. Ele pisa na cabeça de Satanás e declara a vitória, tanto de Israel como da igreja, para a honra e para a glória do seu nome. Será nesse tempo em que a Bíblia diz que todos se dobrarão, toda língua confessará: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nesse mesmo tempo, diz a Bíblia, que Jesus Cristo, lá em Daniel capítulo 2, versículo 34, Jesus vai assumir o controle de todo este mundo. Vocês estão notando que o mundo marcha para um controle único, o controle mundial. A Bíblia chama esse ser de anticristo. É uma forma de governo contra os princípios de Cristo. Mas diz a Bíblia que Daniel viu uma pedra que saiu rolando de uma montanha. Ele tinha visto uma estátua muito grande, feita de ouro, de bronze, de pedra, de ferro e de barro e de ferro aos seus pés. E era aquela pedra desceu da montanha. Aquela pedra representa todo o poder mundial, o controle de todo mundo. Haverá alguém que se levantará para dominar todo este mundo, dizendo-se que é o Cristo, é a solução, é a resposta para todos. Aquela pedra veio descendo e ela bate no pé daquela estátua.
E a estátua é totalmente destruída, diz a Bíblia. Que coisa maravilhosa! Ele vai destruir todo o poder mundial. Ele vai aniquilar. Não é a nossa força. Entendam bem, não são os aconchegos políticos. Não são as promessas políticas. É Jesus que vai controlar. E controla todas as coisas. É Ele que tem a caneta dobrando ao ponto final aqui. Ó. Vocês vão só até aqui. Daqui para frente ninguém vai mais nada. Vocês fazem até aqui. Daqui ninguém faz mais nada. O poder está na mão dele. O que Daniel viu foi o mundo entrar num colapso geral. Uma destruição do poder mundial acabando ali. Mas só quando estava olhando e analisando aquilo ali, ele viu aquela pedra crescendo. Crescendo. E no versículo 35 diz que a pedra cresceu tanto que ela encheu toda a terra. O que é que Deus queria dizer? Que o domínio de Jesus a partir daquele momento vai ser em toda a terra. Ele vai reger a terra assim, com a sua vara de ferro. Ele vai controlar todo este mundo. As pessoas vão ver Jesus controlar o clima, diz a Bíblia. A Bíblia fala assim que naquela época as pessoas que não forem levar glória, tributo e honra para Ele, não vai chover na terra deles. Vou dar um exemplo mais ou menos. Se fosse o Trump que estivesse nessa época, ele teria que ir lá e tirar o chapéu e prestar continência para Jesus. Se não, aquela nação estaria num colapso de um dia para o outro. Não choveria mais, não plantaria mais, se plantasse, não cresceria, não produziria. Está lá em Apocalipse. O controle de tudo vai estar na mão dele. Porque o ser humano controla algumas coisas, mas não controla tudo. Né? Controla, tem poder, mas não tem todo o poder. Ele disse: agora me dado todo o poder dos céus e da terra. Ele controla todas as coisas. A Bíblia diz que em outro texto da Bíblia, falando da mesma coisa, que ele vai destruir o iníquo com o sopro da boca dele. Desapareceu. Acabou a história. Não me diga como isso vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Não sei como ele vai fazer isso, mas de um dia para outro, essa grande potência mundial que se planeja para controlar o mundo, por pouco tempo ela deixará de existir. Então é por isso que Jesus na Bíblia é apresentado como essa grande rocha. Essa rocha é um abrigo, é uma proteção. No livro de Isaías fala que ela será uma sombra para nós. Nós estamos na sombra dessa árvore. Enquanto o mundo está desesperado, o que vai ser da minha vida? Você está descansando em Cristo. É verdade.